Olá, conselho do perito. O que eu acho de questionários na perícia? Alguém me mandou uma mensagem no direct perguntando o que eu achava de questionários na perícia. Depois eu acabei aprofundando mais o que ela queria dizer com questionários e ela me levou aí para os questionários de qualidade de vida, de disfunção neurofuncional e tudo mais. E aí isso é um pouco polêmico a questão do questionário, né? O questionário ele leva a discussões bem profundas, assim. Por quê? Porque nós temos que pensar, vamos separar as coisas, né? Uma coisa é o atendimento, a avaliação, digamos assim, a avaliação, a prescrição e a execução do tratamento fisioterapêutico é uma coisa, e uma perícia fisioterapêutica é outra coisa. Todos os métodos de avaliação, a sua imensa maioria, eles não foram pensados para serem utilizados em perícia. Eles, eles nasceram da necessidade de avaliar alguém, mas ninguém pensou assim, bom, eu vou desenvolver esse método para aplicar na perícia. A verdade é que nós fisioterapeutas forenses e os peritos e tudo mais, a gente faz uso dos processos da semiologia fisioterapêutica e tudo mais e importamos isso para dentro da perícia. Essa é a verdade, é isso que a gente faz. E o que acontece? Sempre que foi pensado essas avaliações e a gente faz uso, é importante saber a opinião do paciente quando a gente vai fazer uma avaliação. É obrigado a perguntar, é obrigado a questionar o paciente. Mas nesse momento, eu quero que vocês entendam que existe uma relação que vai na contramão de tudo. A relação entre o fisioterapeuta e o seu paciente é uma relação de confiança. E a relação do perito periciado é de desconfiança. Por que desconfiança? Porque num ato pericial, principalmente na esfera trabalhista e na previdenciária, que é o que a gente atua mais, o avaliado, o periciado, tem interesse direto no resultado do teu laudo, na conclusão do teu laudo. Ele tem interesse direto. Então ele vai fazer de tudo para se beneficiar. Ou não que ele teoricamente ele vai fazer de tudo para se beneficiar. E ele vai responder não da maneira real ou da maneira que ele está se sentindo, e sim do que é melhor para ele. Então, por exemplo, você vai usar uma escala de dor lá, visual, o que você vai mostrar para a pessoa, ou uma escala de perguntar para a pessoa, olha, essa dor no ombro que o senhor tem de 0 a 10, 0 é sem dor e 10 é chorando. Que dor o senhor tem? 10. Não, mas 10 é chorando, o senhor não está chorando. Ah, então é 9. Olha, 9 é quase chorando, o senhor não me parece que está assim com tanta dor. Tá, 7. E aí fica complicado, fica muito subjetivo, né? E esse problema vai se repetir ao longo dos outros métodos de avaliação. Então você vai usar os questionários e aí o paciente vai responder os questionários como lhe convém. Isso acontece muito também com aqueles questionários que você vai aplicar, onde você depende da opinião do familiar da pessoa. Isso acontece muito nas perícias aí de fazenda pública, onde você tem que determinar se a pessoa, por exemplo, precisa ou não passar por home care, precisa ou não de um equipamento, precisa ou não de um tratamento, e aí você pergunta e tal, e a pessoa vai respondendo. É desafiador para o perito avaliar e escapar da simulação do paciente, né? Ele pode simular muitas coisas. Então o questionário é muito complicado. E aí, quando você é fisioterapeuta, você é obrigado a usar a CIF, né? A resolução 370 vai nesse sentido aí. E lá na atividade de participação, uma das partes mais importantes, ou talvez
uma das partes da construção do código passa pela opinião do paciente, né? Pela opinião do examinado. E aí você vai dar um grau ali de gravidade daquela restrição de desempenho e você vai perguntar para o paciente, tá, mas o senhor acha que essa restrição é leve, moderada ou grave? A chance dele dizer que é grave é muito grande, aí você fica pendurado no pincel. E isso é um problema para o perito, principalmente, porque o perito tem que ser equidistante das partes e ele não pode pegar o depoimento de alguém e tomar como verdade absoluta. Até porque quem julga é o magistrado. E você não vai conseguir fazer isso, você não vai pegar aquele questionário e tomar como verdade absoluta e aplicar no processo, isso vai dar um problema muito grande. A outra parte vai se sentir totalmente injustiçada, porque se você aplicar o questionário no ponto de vista do outro, ele vai questionar, não, mas não é bem assim. Isso é que ele está falando, ele está exagerando. Ah, não, mas isso aí não é assim no dia a dia, não é assim que funciona. Então é complicado. Quanto mais você puder fugir do questionário e das questões subjetivas, melhor para o seu laudo. Mas existem, a gente sabe, momentos, existem métodos, existem formas de avaliação validada, inclusive cientificamente, que passam por perguntas do paciente. E o artigo 473 diz que o método deve ser predominantemente aceito pelos especialistas. Bom, se o método do questionário é validado, automaticamente ele é predominantemente aceito pelos especialistas e ele tem que caber. Mas isso dá uma dor de cabeça absurda para o perito, porque vai vir muito quesito complementar, perguntando se o perito não está tomando como verdade absoluta. Enfim, é complicado para você. Já para o assistente técnico, não. O assistente técnico, ele goza da confiança da parte e ele é livre de impedimento e suspeição. E aí, quando ele é de confiança da parte, diferente do perito que tem uma relação de desconfiança, o assistente tem uma relação de confiança. Então, se ele aplicar, como ele confia, ambos são de confiança um do outro, não tem problema nenhum. Então, para o assistente, a aplicação dos questionários aí, esses questionários de qualidade de vida e de como acontecem as coisas, principalmente a questão não é a minha especialidade, às vezes eu falo bobagem, né? Mas meus colegas que atuam na especialidade neurofuncional fazem muito uso disso. Os TOs fazem muito uso. Então, mas na parte pericial, quanto mais você puder se focar no seu ato e naquelas informações que você consegue colher com a sua impressão e não dependendo da opinião do examinado, bem melhor. Então eu acho que é válido sim o uso do questionário, é importante, mas a gente tem que ter outros elementos ali na formatação do laudo para que isso não se perca, para que você não se prejudique. Fechou? Então essa é a minha opinião aí sobre os questionários. Vamos ao jabá. Se você gostou do vídeo, então dá um joinha, te inscreve no canal, curte. Se você estiver assistindo no Instagram, comenta a tua experiência, me diz o que você acha, se você usa o questionário e como você usa. Conta pra mim, é muito bom compartilhar essas experiências. Salva esse vídeo, em algum momento você vai poder usar ele. Compartilha com alguém que usa os questionários. Se você estiver no podcast, printa a tela e me marca lá no Instagram e me conta aí o que você está achando do conselho do perito. Fechou? Fui!